Olá, meus amores! Aqui é a professora Ceci Oliveira, da disciplina História. Assunto de hoje: na África, nossos antepassados. A África, território de origem dos primeiros ancestrais da humanidade. É certo que os antepassados diretos do ser humano atual, incluindo o Homo sapiens, vêm da África, motivo pelo qual o continente africano é considerado o berço da humanidade. A origem da humanidade, a idade da Terra e dos seres humanos. Durante bilhões de anos, a Terra passou por grandes transformações. A temperatura diminuiu e formaram-se os oceanos e as montanhas. Nesse processo, por volta de 3 bilhões e meio de anos atrás, desenvolveram-se as condições para o surgimento das primeiras formas de vida. Na África surge a humanidade, nossos primeiros ancestrais, Australopithecus. Os indivíduos desse grupo são os mais antigos ancestrais conhecidos da humanidade. Viveram na África entre 4,2 milhões e 1,4 bilhões de anos. Eles eram baixos, peludos e encurvados. Homo erectus foi o primeiro grupo do gênero humano a sair do continente africano e a povoar a Europa e a Ásia. Os indivíduos desse grupo utilizavam instrumentos feitos de pedra e eram hábeis caçadores e foram eles os primeiros a utilizar o fogo. Homo sapiens, surgido há 100 mil anos, espécie da qual pertencemos, iriam se espalhar por todo o planeta. Com grande capacidade de adaptação ao meio ambiente, ele ocuparia territórios nunca antes habitados pelos seres humanos, como a América e a Oceania. As grandes conquistas, o surgimento da humanidade e o desenvolvimento. Os períodos são Paleolítico ou Pedra, ou Idade da Pedra Lascada. Teve início com os primeiros ancestrais da humanidade. No começo, não fabricavam nenhum instrumento. Alimentavam-se de vegetais e frutos que colhiam. Nessa época, viviam restritos ao continente africano. Com o passar do tempo, sentiram a necessidade de melhores condições de vida e começaram a usar a pedra lascada e fabricar alguns instrumentos, a lança, arpão, o arco e a flecha, para melhorar a alimentação e defesa. Não permaneciam por muito tempo em um lugar, sempre em busca de alimentação e cavernas para aquecer do frio. É nesse período que surge a arte rupestre, que é conhecida pelas pinturas nas cavernas. O descobrimento do fogo, atritando duas pedras ou gravetos de madeiras secos. Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. Nesse período, encontramos instrumentos de pedra aprimoradas e polidas, cada vez mais afiadas, excelentes para cortes. Além da caça, da pesca e da colheita, os seres humanos começaram a praticar a agricultura. Assim descobriram as terras férteis e semeavam e aguardavam a época da colheita dos produtos como trigo, cevada e a aveia. E também começaram a domesticação dos primeiros animais, como a cabra e o porco. Com o crescimento da agricultura, esses grupos fixaram moradias no mesmo local. Assim surgiu o sedentarismo crescente das populações humanas, deu origem às primeiras vilas. Idade dos metais. Por volta de 6 mil anos atrás, os seres humanos desenvolveram os conhecimentos necessários para fundir metais. O primeiro metal foi o cobre, de início martelando a frio, depois fundido no fogo e colocado em moldes de barro ou pedra. Cerca de 2 mil anos mais tarde, desenvolveram-se a liga do cobre com estanho,
obtendo-se o bronze, um metal mais resistente. O bronze passou a ser utilizado na fabricação de lanças, espadas, capacetes, ferramentas e objetos de adornos. O Saara, localizado no continente africano. O Saara é um deserto com maior parte do norte da África, até o Mar Vermelho ao Oceano Atlântico. É composto por dunas, oásis e vegetações esparsas. Ele está localizado numa região de planalto e apresenta um relevo acidentado e algumas cadeias montanhosas. O deserto do Saara possui uma vegetação que varia muito de região para região. Savanas. Os povos das savanas foram os primeiros grupos africanos a desenvolver a agricultura e a se sedentarizar. Talvez porque a caça e a colheita eram difíceis naquela região. A vegetação é rala e a estação seca é bastante longa. Predominam as graninhas, capim, gramas, etc. E há poucas árvores. Nas savanas vivem grandes animais como leões, zebras, girafas, rinocerontes e tantos outros. Floresta equatorial, chamada assim porque é cortada pela linha do Equador. Tem clima tropical, com densa vegetação e muitas chuvas. Nela há uma enorme quantidade de espécies de plantas, aves, peixes, mamíferos, insetos, etc. A caça e a colheita de plantas comestíveis fornece alimentação aos habitantes. A organização social dos povos da floresta, como os pigmeus, é baseada em técnicas apuradas de caça aos grandes e aos pequenos animais. Meus amores, assista ao vídeo quantas vezes for necessário para poder entender o assunto. Bons estudos e até a próxima aula.